a gente chegou num outro ponto delicado, né? Que é preço e qualidade. Praticamente, não vou saber falar em números, mas todo dia, todo santo dia, chegam várias perguntas para a gente no sentido assim: eu quero peça de qualidade e barata. Peça de qualidade, a melhor qualidade que tem e barata. Bom, sinto dizer para você que as duas coisas não andam juntas, né? Se você pensa dessa maneira, você tem uma pura ilusão, né? Você pode até encontrar peças que são resistentes e que têm uma durabilidade maior, porém, né, e com preço atrativo, mas pode ser que no meio tempo você tenha percalço. Significa que as peças baratas que você vai encontrar em algumas lojas, elas não têm qualidade? Não estou dizendo isso, né? Já até falei isso no meu canal no YouTube, do Portal Joias, que você pode encontrar peças baratas com um preço acessível, né? Porém, vai diferenciar a questão de camada, verniz, o brilho da peça, porque eles substituem lá a questão do verniz cataforético, que é um verniz mais resistente, mas esse verniz, ele tira um pouco o brilho da peça, ele pode mudar a cor do banho, né? Normalmente as peças mais baratas, ela tem uma matéria-prima de latão, de estamparia, que é uma matéria-prima mais barata, normalmente peça de alta fusão, peça de fundição, que tem bastante zircônia e tudo mais, não são peças baratas. Então, existe uma relação custo-benefício entre matéria-prima, camada de banho, para você saber realmente se a peça tem qualidade e está barata, né? Se está num preço, vamos dizer assim, competitivo, que dá para você inserir uma ótima margem de lucro. Mas vamos vir para cá, para o Flipchart, para você entender mais especificamente do que eu estou falando. O preço do ouro, ele é uma commodity. O que é uma commodity? Ele praticamente, o preço dele é definido pela Bolsa de Valores, né? Todo dia, se você ver, se você acompanhar, o ouro ele tem uma variação no preço, né? E quanto a isso, não tem o que fazer. Então, se ambas os fornecedores, né, as fábricas forem comprar ouro no mesmo dia, eles vão pagar o preço do ouro do mesmo dia, que vai ser igual para ambos, né? Pode mudar de um fornecedor para outro do ouro? Pode, mas para ser bem sincero, vai ser algo muito próximo o valor que uma empresa vai pagar da outra, e aí não tem muito o que fazer, tá? Então, como é que você explica uma empresa se pegar uma mesma peça, pega uma mesma peça, né? Uma mesma pecinha lá, um anelzinho que tem uma diamante em cima. Uma empresa vende a R$ 20 no atacado, a outra vende a 30. Estou dando um exemplo, tá? Não vai levar ao pé da letra esses valores. Não sei o tipo de peça que surgiu na sua cabeça, mas pense em uma peça bem simples, vai. Tem variação. Por quê? Bom, existem algumas variações aqui, que pode ser a política de margem de lucro de uma empresa, sei lá, eles colocam 200% em cima para vender no atacado. A outra coloca 300%. Então isso pode ser uma variação. Outra questão pode ser a questão da camada. Até coloquei aqui, ó, quantidade de camada. Essa é outra questão que uma empresa aplicou 3 milésimos no anel. 3 milésimos. A outra aplicou 7. Isso já vai dar uma diferença absurda, né? Mesmo se, vamos supor que as duas empresas apliquem 200, 100%, 150% na mesma peça, mas uma aplicou 3 milésimos, a outra 7. Já dá diferença, né? Tem a questão da matéria-prima. O anel pode ser igual, mas você pode ter um anel de fio e o outro anel é de alto. Bom, não tem como ser igual desse jeito. Bom, enfim, tem empresas que conseguem fazer anel de alta fusão e outros conseguem fazer de baixa fusão, né? E fica, dependendo o modelo do anel, fica muito parecido. Porém, a matéria-prima da alta, ela é cara, né? E o processo fabril é muito mais demorado, tornando peças de alta fusão mais caras. O processo fabril da baixa fusão é muito rápido. Em segundos você faz uma peça na baixa fusão. Na alta, em horas você faz uma peça. E aí, a liga da baixa fusão, ela é mais barata que a liga da alta. Então, aqui também já dá uma grande diferença sobre o preço da peça, né?
essas coisas que eu estou explicando, vai ser muito referente a preço. A qualidade, né, você vai perceber muita diferença aqui, né? Não é orientado você aplicar 3 milésimos de ouro num anel, vai interferir muito na qualidade. Anel é uma peça que fica em contato com a pele 100%, né? 7 milésimos vai garantir que você tenha uma qualidade melhor. Expliquei aqui, né, os tipos de matéria-prima, né? Tá aqui. E falei de anel, pode ser de brinco, sei lá, de pingente. Você vai encontrar em alta, em baixa fusão, um mesmo modelo, né? Que vai ter diferença aí da matéria-prima, do processo fabril, que vai diferenciar muito do preço, né? Então, assim, não existe eu vou até mudar a cor da caneta aqui, porque basicamente não existe semi-joia com uma qualidade absurda. Eu vou escrever aqui para você entender o que eu tô querendo, né? Dizer absurda, uma qualidade absurda, diferente de barato. É muito difícil, então isso precisa entrar na sua cabeça, né? Vai depender, claro, que do tipo de público que você vai trabalhar, tipo de peça, né? Se é peça mais popular, mais sofisticada, para você fazer essa relação custo-benefício aqui, de preço e qualidade, tá? Isso aqui vai depender muito de todas essas coisas aqui. E eu tenho algumas sacadas para passar para você. Bom, quando você compra uma peça, é muito difícil você saber, eu fui ali em tal loja e a loja falou para mim que as peças deles têm 10 milésimo. Quem garante? A loja falou para você que tem 10 milésimo, mas quem garante que tem, né? Existem algumas lojas, né? Não posso citar nome, né? E não vou dar nome aos bois, que fala que dá 10 milésimo, mas não dá, né? Então, e a peça tem qualidade? Tem, né? Eles falam que tem 10 milésimos porque tem pessoas que dizem que só compram peças de 10 milésimos. Estão sendo enganadas na questão do milésimo, mas estão comprando peças de qualidade, peças que não dão problema. Às vezes a peça tem 5, 7 milésimos e não tem 10, mas são vendidas como, né? E aqui já vai uma primeira sacada aqui para você. Eu preciso saber se as peças começou a dar problema, eu quero saber, quero fazer uma análise, né, para ver se tem. Bom, vou indicar para você, deixa eu ver se cabe o nome dele aqui. Everton Silman, 2 letras L, 2 letras N. Você vai encontrar esse nome no Instagram, ele é químico, parceiro nosso do Portal Joias. Ele pode te dar indicações de onde você pode fazer teste de camada, né, na peça que você comprou. Tenha em mente que a peça que você vai fazer o teste você perde, porque tem caso que eles cortam a peça no meio. E uma vez que você cortou a peça no meio, às vezes o teste não dá a camada significativa que está a peça, né? Ele não dá a camada real da peça. E você tem que levar uma peça que nunca foi usada também, né? Essa seria uma primeira dica. Você quer saber se tem a camada que você comprou, que falaram? Consulta um especialista que ele vai te orientar sobre aonde você pode fazer o teste, né? O teste do que tem de camada naquela peça. Caso você queira realmente saber preço e qualidade e tudo mais, você pode aprofundar o seu conhecimento para saber o valor mais ou menos daquela peça, né? O que você pode fazer? Vai no Google, vou até escrever aqui, vai no Google, digita assim, ouro hoje. Essa é outra sacada. Ouro hoje. Ele vai abrir aí nos resultados a cotação do ouro no dia, tá? O que você faz? Guarda essa informação. Você vai precisar ter uma balança que você compra nas lojas de embalagem hoje, que são parceiras do portal. Balança que se você colocar um anel lá, ela fala quantas gramas tem aquele anel, aquele brinco, pulseira. Ela mede as gramas, não pode ser balança que mede balança de açougue, por exemplo, padaria. Ela não pesa grama, né? 1, 2, 3, 4, 5 gramas. Ela pula de 5 em 5 a casa decimal dela. E aí ela não tem uma precisão. Você precisa de uma balança de precisão.
Você não pode nem respirar em cima dela, porque o seu respirar, o vento que sai do seu nariz, ele influencia no peso. Pode até fazer um teste. No dia que você comprar uma balancinha de precisão, ela é baratinha e com o tempo você vai acabar precisando dela. Principalmente quando você começar a partir para comprar bruto, se for o seu caso. Então, sabendo a cotação do ouro, o peso da peça, você vai precisar descobrir mais ou menos quanto custa essa peça em bruto. Por quê? Porque a gente vai fazer o cálculo dela para saber se o preço dela, o que a pessoa está falando que tem de banho, tem mesmo ou não. Essa é uma forma de descobrir, que montando o curso eu falei, tem uma forma. Então o que vai acontecer? Você entra no site da Reluz, reluzfolheados.com.br, tá o endereço aí para você digitar, anota, ou da FC Joias. Essas galvânicas, né, a Reluz Folheados e a FC Joias, no site da Reluz tem um arquivo de Excel para você fazer download e fazer cálculo de banho. E no site da FC tem um arquivo executável, um programinha, né, que ele faz o cálculo de banho também, tá? E aí, nesse caso aqui, você precisa instalar no computador. O da Reluz, se você fazer download no celular ou no computador, ambos os casos vai funcionar, tá? E você pode pedir orientações para eles para você calcular isso. Mas o que vai acontecer? Você vai ter a cotação do ouro, você vai ter o peso da peça e você vai ter que prospectar alguns fornecedores de bruto para ver quem tem aquela peça e você chegar num preço aproximado. Essa peça custa, sei lá, R$10 no bruto. Você vai colocar na planilha ou no programa da FC o valor do bruto, a camada que a empresa falou que tem e a cotação do ouro. E aí você vai ter um preço de custo, né? Ele vai calcular para você o custo da peça do bruto mais a camada do ouro, né? E aí é importante talvez você pegar uma cotação não do dia, né? Se você conseguir no Google digitar ouro e uma data da época que você comprou a peça, vamos supor que faz 2 meses que você comprou a peça. E você está, por exemplo, vamos supor que você está no mês de junho. Você pula 2 meses para trás, né? Você volta para maio, abril, fala a cotação do ouro é em dia 15 de abril do ano que você está, por exemplo. Provavelmente você vai conseguir algum lugar que tenha a cotação do ouro naquela data e você vai jogar na planilha ou no programa. Ele vai te falar mais ou menos o custo que vai sair do banho para aquela peça. E aí você consegue de uma certa maneira, né? Aí também vai ter a questão da mão de obra do banho. Você pode utilizar a mão de obra, você coloca vezes 3 ou 3 de mão de obra, que é a média, tá? Vai ter banho que cobra um pouco menos, tem banho que cobra 5 de mão de obra, 4 de mão de obra, vai depender do banho, mas a média é 3. E você vai chegar num valor aproximado, tá? Aproximado de custo que custou essa peça para a empresa, para o seu fornecedor. Você vai chegar nesse cálculo. Se você pagou R$30 na peça e no seu cálculo aqui essa peça saiu a 29, tá errado. Porque o fornecedor não ia lucrar apenas R$1 numa peça para te vender. A não ser que você comprou 50 mil modelos da mesma peça. Duvido que isso aconteça. É muito raro. Então, nesse caso, é uma forma mais complexa, mas que vai te trazer muito conhecimento para você saber se a empresa está falando verdade ou não sobre o milésimo que ela aplicou na peça que ela está vendendo para você. Então, essa é uma baita sacada e quanto mais você se aprofundar nesse assunto e conseguir entender isso aqui que eu estou te explicando, só isso aqui que eu te passei já paga o curso inteiro, que já é muito barato, mas já é uma baita sacada. Então, você precisa entender que uma mesma peça ela pode ter camadas diferentes em fornecedores diferentes, né? Pode ter uma mão de obra diferente no banho. Então uma mesma peça pode ter sido feita num banho que cobra 3 de mão de obra ou em outro banho que cobra 5 ou menos de mão de obra. Isso já vai dar diferença, né? E uma outra alternativa entre preço e qualidade para você descobrir se tem mesmo consultar alguém que faça para você a análise do banho que tem naquela peça. Aí você consegue descobrir. Para ser bem sincero, e aqui vai uma opinião própria, né? Aí eu nem, agora que passou pela minha cabeça, e eu nem tinha pensado em falar isso,
Dependendo do volume de peça que você vende, não compensa, né? Vamos supor, estou tendo um problema com o fornecedor lá, 3 peças dele deu problema, eu já repus para o cliente está satisfeito, atendi bem o meu cliente, porém do volume, né, de venda que você tem, às vezes você já está vendendo aí, sei lá, 10, 20, 30 mil reais por mês, não compensa você passar dor de cabeça de fazer análise, que não é barato, de ficar perdendo tempo com o fornecedor, dando dor de cabeça e ele não te atendendo bem. Compensa mais você trocar de fornecedor, deixa o seu cliente bem atendido e parte para um segundo, terceiro fornecedor daquele tipo de peça que um fornecedor A está te dando problema, né? Pula para um fornecedor B, que aí isso vai fazer com que você perca menos tempo com esse tipo de dor de cabeça, tá bom? Era isso que eu tinha para falar nessa aula. A gente se encontra na próxima aula.